Se desligue a tua alma, querido, das coisas materiais. A Bíblia diz que Davi ansiava desesperadamente pela presença do Pai. Porventura um dia ele errou, e ele era o segundo coração do Senhor, mas ele amava tanto a presença, porque ele caiu em si e disse: Senhor, eu errei, retire tudo de mim, mas menos a tua presença. A presença é mais preciosa, a presença que nos trouxe a Jesus, a presença que nos forja o caráter de Jesus, a presença que faz nós continuar seguindo e prosseguindo a Jesus. E um dia é a presença, quando nós partirmos daqui, querido, é a presença do Pai que vai nos abraçar. Por isso amamos a presença desesperadamente. Se nós buscarmos a Deus de todo o coração, Ele vai sarar a nossa terra, vai ouvir o nosso clamor. Busque a Ele, busque a Ele. E a congregação dos santos, numa só voz, num só coração. Minha alma anseia por ti, 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 Como corça anseia pelas águas, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, cante isso, suas vozes. Poderoso Deus, poderoso Deus, clame a Ele, clame a Ele. poderoso Deus, Minha alma anseia por ti. mais uma vez, mais uma vez. Poderoso Deus. Coloca a mão no teu coração. Querido Pai, em nome de Jesus, somos gratos por mais um dia de estarmos reunidos como igreja para cultuar e bendizer o teu santo e bendito nome. Sabemos, Senhor, que os tempos são difíceis, mas aqueles que escolhem andar contigo, eles são bem-sucedidos em tudo que eles fazem. Por isso, nesta noite, nós oramos e cremos que a tua palavra é fiel e verdadeira, ela nunca volta vazia e faz aquilo que lhe apraz. A tua palavra, quando ela é exposta e explicada na direção do teu Espírito, ela traz luz, traz entendimento ao simples. E nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de religiosidade, todo espírito ao contrário, tudo aquilo que vem contra o reino de Deus, vem para cair, porque o reino de Deus está marchando de glória em glória, de vitória em vitória, e a terra será tomada pela presença de Deus, através da exposição da sua palavra, que é espírito e luz, vai invadir toda a terra, de leste a oeste, de norte a sul. E o nome do Senhor Jesus, que é sobre todo nome, é e sempre será glorificado. Não há nome maior do que este. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja, abençoamos aqueles que estão nos ouvindo através da internet, através do YouTube, que essa palavra possa alcançar lares, porque onde entra a palavra de Deus, há uma mudança, porque a palavra de Deus é luz, e eu profetizo: haja luz na nossa nação, haja luz na tua casa, haja luz no teu coração, você que está ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Então eu oro
para que essa palavra alcance maior número de pessoas e venha fazer aquilo que apraz ao meu Deus, ao meu Rei, ao meu Senhor, em nome de Jesus. Você pode sentar, igreja. Amém? O versículo diz assim: Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Eu quero que coloque na versão Almeida Corrigida Fiel. Amém? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nessa versão está escrito assim: andou Enoque com Deus. Amém? Tudo que a Bíblia fala sobre este homem de Deus é que ele andou com Deus. E é o suficiente. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não compreendem a importância daquilo que Deus está falando. Andar com Deus, querido, não é simplesmente conhecer versículos bíblicos. Não é conhecer a letra, mas é conhecer o Deus da letra, o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra persuasiva, mas ela é uma palavra em demonstração de poder. Aonde a palavra de Deus, ela entra, ela traz transformação. Porque a palavra de Deus é o Espírito de Deus. Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. Então, esta palavra ela é poderosa. Enoque foi um homem que ele teve um propósito no coração. Ele quis andar com Deus. A Bíblia diz assim que não pode andar dois juntos se você não estiver de acordo. Como você vai andar com Deus se você não quer andar nos princípios de Deus? Há muitas pessoas que dizem: eu tenho Deus, eu conheço Deus, mas elas andam em caminhos que parece que são caminhos de vida, porque elas vão na igreja, elas dão os dízimos, elas cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor, elas são pessoas alegres, pessoas muitas vezes emotivas, aparentemente pessoas felizes, mas elas caminham por lugares que desagradam a Deus. A palavra de Deus diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes, e que a boca fala o que está no coração. Eu creio que Enoque, ele agradou a Deus de tamanha forma que Deus não deu muita explicação. Na Bíblia diz: Enoque andava com Deus, e a Bíblia diz que Deus se agradou tanto dele que tomou ele para si. Querido, a melhor coisa que tem é nós andar na presença deste Deus Todo-Poderoso. E como é que eu faço isso? Como é que eu ando na presença de Deus? Como é que eu vou ter essa compreensão? Você precisa desejar. Você precisa almejar. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Satisfaça, entrega o caminho a Deus e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Quando você entrega o caminho e você diz assim: eu quero andar com meu Deus, eu quero andar nos estatutos de Deus. Andar em Deus não é andar sabendo a Bíblia na ponta da língua, mas é andar em fé, em amor. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Vamos ver o que diz lá, Gálatas. Capítulo de Gálatas 5 e 6, por gentileza.
Bendito é o nome do Senhor. Olha só o que diz aí. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé. Diga assim, a fé que opera em amor. Se nós queremos andar em Deus, nós temos que andar nessas duas dimensões. Diga assim, fé e amor. Tudo que não for por fé, a Bíblia diz que tudo que eu faço sem fé é pecado. Tudo que eu faço sem fé é pecado. Tudo que eu faço sem amor é não andar com Deus. Quando você faz as coisas por contenda, ou por vanglória, ou quando você faz as coisas de qualquer jeito, não faz por amor, é porque você não anda com Deus. Porque a Bíblia diz Deus, diga assim, Deus é amor. E olha só, no livro É, 1 João 2,6. 1 João 2,6. 1 João 2,6. Está lá? Aquele que diz, está nele, também deve andar. Isso significa, querido, que Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou na presença de Deus. E Deus tomou ele para si. E ele está na galeria dos heróis da fé. E se Enoque andou com Deus, significa que ele tinha que ter essas duas coisas, amor e fé. Fé e amor. Porque eu não posso chegar a Deus sem fé. Para me aproximar de Deus, eu preciso ter fé. E Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E Ele chegará a vós. Quer dizer, se você quer andar com Deus, é você que precisa dar o primeiro passo. Porque Ele já deu. Ele já desceu do céu. Ninguém pode descer do céu. Ninguém pode subir ao céu senão aquele que desceu do céu. E a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou-se de si mesmo e se encheu da vontade do Pai. Enoque, ele agradou tanto a Deus, que Deus não deu muita explicação, só disse uma coisa no livro de Gênesis, no primeiro livro. Enoque andou com Deus. Uau! Diga assim para o teu irmão, me diga com quem tu andas. E eu vou dizer como é que tu vai ficar parecido. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse, Abraão, anda na minha presença. Andar com Deus traz a perfeição. No livro
de Colossenses diz que o vínculo da perfeição é o amor. Querido, não existe evangelho, não tem como eu andar com o Senhor se não for através da fé e do amor. Porque eu preciso me aproximar de Deus com certeza do que Ele é poderoso, com certeza do que Ele é fiel, com certeza de que Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu tenho que ter essa certeza, porque andar na certeza é andar numa dimensão de fé. Porque fé não é aquele que é levado de um lado para outro como uma onda do mar, achando que receberá do Senhor alguma coisa. Andar em fé é saber que Deus não mente, que Deus não é como o homem, mas a Bíblia diz que Deus sempre é verdadeiro e toda a natureza do homem é mentirosa. A única natureza que faz com que nós andamos na verdade é quando nós andamos na presença de Deus, isto é, andar com Deus. E para eu andar com Deus, eu preciso ser gerado do poder da palavra de Deus, para que eu me torne parecido com Ele, a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Espírito. Jesus diz: a carne para nada serve, e a carne ela vai voltar ao pó, mas aqueles que andam com Deus em espírito e em verdade, eles são chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que a natureza toda está gemendo na expectativa da revelação dos filhos, daqueles que andam verdadeiramente com Deus, para eles receber a redenção do corpo ressurreto, do corpo, um corpo que não sofrerá mais dano, porque nós seremos, no final, igual a Ele, parecido com Ele. Por isso Deus se agradou de Enoque, porque Enoque estava tão parecido com Deus, Deus tomou para si. A Bíblia diz que quando eu me uno com Jesus, eu sou só um espírito com Ele. E o mundo só vai ser mudado, querido, é pela presença do Espírito de Deus na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo, ele vai revelar a verdade e vai fazer com que eu e você andamos na verdade, porque o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como você dizer assim: eu quero andar com Deus, e não tem tempo para Ele. Muitos dizem assim: eu amo Jesus, eu amo Deus, eu tenho Deus, mas você não tem tempo para Ele. Você ama? Então prove. Pessoas não têm tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo no culto. O que está acontecendo com essa geração que está esfriando? Sabe por quê? Porque muitos não querem andar com Deus, eles querem aquilo que Deus dá para eles. As pessoas vêm na igreja para receber a bênção, elas chegam na igreja por causa que elas querem o seu bezerro de ouro, elas não querem o Deus que é dono do ouro e da prata, elas querem somente bênção. A sua bênção se tornou o bezerro. Enoque se preocupou com uma coisa: ele andou com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: quem anda com Deus de nada tem falta. Quem anda com Deus, ele tem suficiência em tudo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e Deus cuida dos seus filhos.
Mas nós estamos vivendo um evangelho prostituído, um evangelho de bênção, um evangelho do me dá, e daí eu vou fazer isso, Senhor, se tu me der isso, eu vou fazer aquilo. Isso é uma prostituição, isso é uma obra de feitiçaria dentro das igrejas. Mas a hora que Deus está procurando é dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que diz assim: eu quero andar com meu Deus. E para eu andar com Deus, eu tenho que ter os frutos do Espírito. Eu te amo, Jesus, mas eu não posso ver o meu irmão. Eu te amo, Jesus, mas eu não posso enxergar as pessoas. Esse espírito maligno que muitas vezes ataca a igreja, ele é um espírito de confusão, porque Deus é amor. E quem ama, querido, ele sofre. Quem ama, ele se doa. Quem ama tem tempo. Quem ama, perdoa. Quem ama, não fala mal daquele que errou, mas cobre o seu pecado com amor. Cobrir o pecado não significa ser convivente com o pecado. Cobrir o pecado é chamar a pessoa que errou, liberar perdão para ela e dizer assim: vai e não peques mais. Jesus é um Deus de oportunidade quando erramos, mas Ele é um Deus que nos chamou das trevas para a luz. E quando nós viemos para Jesus, nós temos que ter um andar diferente. Andar com Deus é andar numa integridade, numa santidade. E a palavra santidade significa estar separado daquilo que é mundano. Mas não significa que, mesmo quando andamos com Deus, neste mundo nós somos sujeitos às aflições, sujeitos às tempestades. Mas Jesus disse: tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqueles que confiam no Senhor, querido, aqueles que confiam no Senhor, na presença de Deus, Deus proporciona descanso. Lá, lê Êxodo 33, 14. Êxodo 33, 14. Quando você anda na presença deste Deus, Ele proporciona descanso. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Uau! Tem gente que diz assim: eu preciso de férias, eu preciso me isolar, estou muito cansado. É lícito te tirar as férias, é lícito te descansar, mas você pode estar no meio de uma guerra. Na presença de Deus, Ele te dá paz, Ele te dá descanso. Porque não é as coisas exteriores que mostram que você está em paz, mas a paz é no interior, porque a paz que Jesus dá, Ele não dá como o mundo dá. Com Jesus você pode estar no meio de uma guerra, está em paz, porque você sabe do resultado. A Bíblia diz: quem é que vence? Quem é que vence o mundo, senão aqueles que creem no Filho de Deus? Uau! A presença de Deus nos encoraja para a luta, para a batalha. Vamos ver o que diz Deuteronômio 21, capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, viu? E vireis cavalos e carro, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, uau, Ele está contigo. No Salmo 91 diz: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque você sabe por quê? Você está na presença, no abrigo do Altíssimo, do Deus poderoso.
poderia falar muitas coisas, querido. Isso é um assunto não para um culto, mas isso é para um ano, e não se esgota, e você vira a página e continua falando. A presença de Deus, falar sobre ela, isso não tem fim. Ainda que escreveria todos os livros sobre este assunto, a terra não podia contê-lo, porque Ele é muito mais. Diga assim, Ele é muito mais daquilo que pensamos ou naquilo que cremos. Ele é muito mais. Ele é o Todo-Poderoso. Uau! Ele conforta nas provas, querido. Vamos ver aqui mais um versículo, Isaías 43, 2. A presença de Deus te traz conforto no dia da provação. Isso é uma grande verdade. Eu pude provar essa presença nos momentos muito turbulentos da minha vida, onde a minha esposa sofreu um derrame, um aneurisma, um derrame que se diz hemorrágico. E o inimigo dizia assim: agora tu vai ficar sem esposa. E eu dizia: não, Senhor, tem um propósito. Temos muita coisa para fazer. O teu propósito, a tua presença não deixará o inimigo roubar. Mas eu creio em ti, porque tu é meu pastor. De nada eu tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. E Deus tinha usado o pastor antes para trazer uma palavra sobre a mesa. E está relacionado sobre esse versículo. E Deus diz assim: não olhe para o vale, mas olhe para a mesa. Diga assim para o teu irmão: para quem anda na presença, existe uma mesa preparada. Uma mesa para os filhos. E muitas vezes os filhos não dão importância para esta presença. Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher que sabia que estar na presença de Deus trazia cura para a sua casa. E ela sabia que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E essa mulher corre para a presença de Jesus. Mas o protocolo dizia que uma mulher cirofenícia não podia interromper essa reunião. Quem tem fé, não existe barreira. Quem tem fé, nada segura. Quem tem fé, só se preocupa em estar na presença. Essa mulher sabia que ela não era digna de estar naquela reunião, na presença, que estava ali o Rei da Glória, juntamente com os discípulos, numa mesa farta. Ela disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente demoniada. E Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorros, aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Ela concordou com a palavra, ela disse: sim, Senhor. Tem muitas pessoas que querem andar na presença de Deus, mas são os primeiros a questionar a palavra, são os primeiros a ir contra a palavra. A palavra de Deus não foi feita para o homem questionar. A palavra de Deus foi feita para o homem obedecer. Para mim andar na presença de Deus, eu tenho que andar em obediência à sua palavra. E quando essa mulher cirofenícia disse: Senhor, eu não sou digna, eu concordo. Eu não sou digno de comer na mesa dos filhos. Mas um pouquinho da tua presença é o suficiente para que a minha filha seja curada. Oh, rabalabaxê. Jesus disse: vai, pela tua fé. Diga assim: pela fé, Deus opera milagre. Aquela mulher, ela teve fé,
Houve muitas pessoas houve situações contra ela ir até Jesus. Ela tinha tudo para desistir. Tem gente que quer andar com Deus, mas no primeira gripezinha, no primeiro problema, Deus já não é primeiro. Ela já se esquece de Deus. Aquela mulher, ela foi correndo, porque ela sabia que a presença de Deus era suficiente. E o milagre aconteceu. A sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, quando recebeu a luz da palavra, saiu. E em nome de Jesus, todo espírito que tormenta a tua vida, o teu sono, a tua casa, que te coloca medo, em nome de Jesus, que o espírito do medo saia. Aonde chegar esta palavra, eu ordeno que o espírito do medo saia, espírito de morte. Porque Deus não te chamou, querido, para te tirar a tua vida. Deus te chamou para te dar vida em abundância. E a palavra de Deus é vida. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, há uma oportunidade. Talvez você diga: eu não sou digno de estar na presença, porque eu sou um pecador, porque eu sou um drogado, ou porque eu fumo alguns baseadinhos, ou porque eu cheiro cocaína, ou porque eu faço pecados ocultos, eu não sou digno. Eu quero dizer para ti que Jesus morreu por ti. Ele te dá uma oportunidade. O que você precisa dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Porque quando a presença de Deus chega, Ele te arranca do pecado, Ele te arranca das mãos do diabo e te coloca na presença dEle. Agora, querido, é tu que deve querer andar na presença dEle. É por isso que Deus colocou uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, profetas, evangelistas, para que os santos, aqueles que são chamados das trevas para a luz, aqueles que andam na luz, na presença de Deus, eles sejam aperfeiçoados até chegar à estatura do varão chamado Jesus, o Cristo ressurreto. Jesus disse: eu não vim no mundo para julgar o homem, mas eu vim no mundo para destruir as obras do diabo. E a única maneira, querido, de nós vencer é andar com aquele que venceu. Sabe? Se você andar com Deus, andar com Jesus, demônio nenhum, feitiçaria nenhuma, nada vai poder te vencer, porque Jesus já venceu. E agora Ele te faz andar com Ele. E Ele fará tu triunfar. Ele fará você mais do que um vencedor. Deseja andar nessa presença. Quem anda na presença, ele permanece até o fim. Mateus 28:20 diz: quando eu ando com Ele, eu aprendo com Ele. Não tem como eu aprender de Deus sem andar com Deus. Não é na roda dos escarnecedores que você vai aprender com Deus. Mas o salmista disse: feliz é o homem que não se assenta à roda do escarnecedor, mas antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Mateus 28 diz assim, Mateus 18:20, aliás, Mateus 28:20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não quer andar contigo somente no final de semana. Ele não quer andar contigo somente na célula. Ele não quer andar contigo somente quando você precisa dele, quando está num poço, ou quando está no leito de um hospital. Mas Ele quer que a sua presença, que é real, esteja com você todos os dias. E você pode contar com esse Deus. Porque para Ele não existe, querido, derrota. Para Ele não existe nada impossível. Para este Deus tudo é possível. E 1 João 13,6. 1 João 13,6. Diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem conheceu. Uau! Então aqui está uma dica. Se uma pessoa diz assim, eu ando com Deus e vive no pecado, você pode chamar de mentiroso. Porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não ouviu e não o conheceu. Como é que eu posso andar na presença de alguém que eu não vi e não conheço? Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Então nós vamos conhecer as pessoas não por aquilo que elas dizem que são, mas é pelos frutos. E Jesus disse, se você anda comigo, se você está conectado comigo, então eu vou limpar você para que você dê mais fruto e o vosso fruto permanece. Deus está dizendo que quando você anda com Ele, você vai prosperar em todos os caminhos. Quando você anda com Ele, você vai ser um homem, uma mulher feliz e bem-sucedido. Porque o pecado na tua vida vai ser um acidente e não um estilo de vida. Porque tem muitos cristãos que querem andar na presença de Deus, mas com a mão dada para Satanás. Isso não tem como. Você precisa escolher com quem você quer andar. E daí eu vou dizer quem é você. Se você escolher andar com Deus, então eu vou dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque quem é de Deus anda com Deus. Quem é de Deus não fica andando de volta, como um cachorro que come o seu próprio vômito. Ou como uma porca que é lavada e volta ao lamaçal. Mas quem anda com Deus, ele tem amor, andar nessa presença. E é esta presença que move o coração desesperado daqueles que estão escravos do pecado. E Jesus diz, se você tiver a minha presença, a minha palavra, então você vai me conhecer e eu vou libertar você. E se eu libertar você, diz Jesus, verdadeiramente você será livre. Diga assim, os livres são aqueles que escolheram andar com Deus. No mundo temos dois caminhos, andar com o diabo ou andar com Deus. Mas nós podemos escolher. Eu espero que você seja inteligente, escolha a vida. Porque Deus é vida. A morte é Satanás. Andar na vida é andar com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Se você não sabe para onde andar, como andar, Jesus diz, eu sou o caminho. Então você pode andar como Ele andou. Pisar aonde Ele pisou. Falar como Ele falou. Porque você precisa andar nessa presença. Para que o amor dEle flua através de você. Querido, isso não é uma coisa difícil. É difícil para um pecador pecar? Não. Mas não é difícil para aqueles que são chamados para a luz andar na luz. Quem anda na luz
Ele não anda como um cego, tateando. Quem anda na luz sabe para onde vai. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que saibam andar na presença, andar na sua vontade. Mas no mundo nós vamos ter batalha, no mundo nós seremos provados, mas Deus nunca desampara os seus filhos. Deus sempre cuida dos seus. Ter fé é saber que Ele te ama. E quem se aproxima dEle tem que conhecer este amor que é derramado em nossos corações pelo poder do Espírito. Ninguém pode amar a Deus se não receber primeiro o amor de Deus. Eu só posso amar a Deus hoje porque Ele me amou primeiro e encheu meu coração do seu amor. Então agora eu posso amar Ele. Homem nenhum pode amar a Deus. O homem só pode amar a Deus quando permite Deus entrar no seu coração. E aonde você estiver me assistindo, você quer uma mudança de vida? Você quer parar de reclamar? Parar de perder? Você quer ser um vencedor, uma vencedora? Eu te dou a receita. Receba Jesus. Diga: eu quero. Então assim será. Eu profetizo que a tua vida a partir de hoje, ela não será a mesma. E a Bíblia diz que tudo que fizer, seja em palavras ou em atitude, fazer em nome de Jesus e dando graças a Deus Pai. Que Deus abençoe a cada um no poderoso nome de Jesus. Amém? Xerabalaba, xerabalaba.